Oi, gente! Tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Esse vídeo nós vamos falar de um assunto que eu lembrei quando eu tava fazendo outro vídeo. Então já aproveitei que tava aqui na cabeça. Falei, já vou fazer direto. É bom que já ficam 2 vídeos aí pra eu compartilhar com o pessoal. E o pessoal me pergunta muito, fica um pouco sem entender, né? Eu tenho que explicar às vezes um pouco mais o que é. Que são, né? Quando você sente alguma área da sua vida bloqueada, sabe aquela área da sua vida que você sempre sente que tá bloqueada, sempre travada, por mais que você tente ter sucesso nessa área, você não consegue, cai sempre no mesmo padrão. Você já trabalhou o padrão, você já trabalhou suas crenças limitantes várias vezes, já meditou, já fez tudo que podia, já fez terapia, e não consegue destravar? Então, eu vou contar pra vocês um segredo. Você sabe que a causa disso pode ser bem mais fácil de ser detectada do que você imagina? A solução disso também pode ser bem mais fácil do que você imagina, né? Então, eu gravei esse vídeo hoje para conversar com você sobre esse assunto, né? Que também é muito perguntado nas minhas consultas. E para começar a falar desse assunto, né, precisamos pensar em nossas outras vidas e entender que nós trazemos contratos, pactos e amarrações delas. E aí vocês, quando eu falo disso nas consultas, né, nas lives, eu sempre recebo alguém perguntando como que isso funciona, o que é isso, para explicar melhor, por que não consegue sair dessa história, né? Então vamos pensar nas nossas outras vidas. Muitos de nós já fomos bruxas, bruxos, magos, feiticeiros. A maioria de nós, nossas outras vidas, nós ainda não sabíamos muito bem sobre essas questões espirituais, o tanto que nós sabemos hoje em dia. Então nós fazíamos os feitiços, as magias e não queríamos, né? Não é que não queríamos, é que não tínhamos o conhecimento, talvez. Não sabíamos as consequências, né, dessas magias. E aí, nas épocas antigas, inclusive, né, em muitos livros e literaturas, falam que naquelas épocas, né, nas nossas outras vidas, também sabíamos muitas magias e muitos feitiços que eram possíveis fazer, que hoje em dia não é mais. A gente perdeu o direito a ter acesso a elas, né? De acordo com as energias astrais aí. Por quê? Porque nós não tivemos sabedoria para lidar com elas, e isso acumulou pra gente muitas questões kármicas. Então, por isso que hoje em dia a gente tem que vir aí e ficar curando os karmas, né? Limpando os karmas, né? E alguns desses feitiços eram magias para amarrar o outro, né? Para fazer acordos, pactos de sangue. Muitas magias eram feitas com animais. Quando eu falo de contratos ou de pactos de outras vidas, são essas coisas que nós fazemos em outras vidas, marcamos o acordo, fazemos o pacto de sangue ou assinamos o papel e que perdura vidas e vidas e vidas, né? E quais são as consequências para esta vida, disso para essa vida? O problema para essa vida dessas magias, né, desses feitiços, é que eles não foram cortados e desfeitos. Então, quem não assistiu o vídeo que eu falo de cortes de magia, assiste o vídeo anterior a esse, que vocês vão entender melhor os efeitos. Elas fecham nossos caminhos nessa vida, né? Elas bloqueiam nossos caminhos. Por exemplo, né, falamos do casamento aí. Um contrato de casamento feito numa outra vida com alguém que não foi rompido pode impedir que você encontre um novo casamento nessa vida. Ou pode acontecer que você se casa com essa mesma alma que você tinha um contrato em outra vida. Se foi bom, um casamento bom, a relação boa, a alma gêmea, maravilhoso, beleza. Mas e se não foi? Né? Se você já viu aqueles casais que brigam e não conseguem se separar? A mesma coisa acontece, né? Acontece isso, elas estão ligadas numa outra vida, talvez, tá, gente? Não é em todo caso, não. E isso não, essa amarração ou esse contrato não foi quebrado, né? A mesma coisa acontece com votos, iniciações, juramentos que nós fazemos. Por exemplo, votos da igreja, né? Muitos de nós tiveram aí o passado na igreja.
alguma ligação na igreja, né? Principalmente as igrejas católicas, que tem muitos votos de pobreza, votos de castidade, iniciações, né? Que vocês podem ter feito. Então esses contratos nos impedem de termos essas iniciações, esses ritos, nos impedem de termos realizações naquela área na nossa vida, né? Então, por exemplo, se em alguma outra vida eu fui, ou você foi da igreja católica e você fez um voto de pobreza, provavelmente nesta vida e em várias vidas você terá a sua área financeira afetada, né, e travada. E no caso das amarrações, né, que é um outro caso que nós temos também, as pessoas ficam escravizadas e vampirizadas, né? Caso você tenha feito amarração para alguém, ela fica ali vampirizada e ela retorna para sua vida, sabe? E aí ela quer, de algum meio, você fica atraindo esse padrão de pessoas. E existem muitas bruxas e bruxos aí que em outras vidas amarraram muita gente, né? Ou escravizaram muita gente e vampirizaram muita gente para fazer, né, o que eles queriam. E aí fica, eu já vi, fica aquele, né, chegando um monte de amigo, um monte de relacionamento com aquele padrão que não é um padrão ideal, né? E você não sabe por quê. Aí você fala assim, não, mas eu só atraio vampiro. Você atrai vampiro porque você amarrou esse vampiro na outra vida e ele tá aí amarrado no seu pé, né? E você não desfez. E então, como é que tem que fazer? Aí vocês me perguntam, como é que tem que fazer? Então, gente, tem que fazer o corte, né? Tem que romper esse contrato, esse pacto, essa amarração. Meu conselho para vocês, observem na vida de vocês qual área é travada, qual área você sempre teve dificuldade, independente do que você faça, sempre teve dificuldade em se realizar, né? E também qual padrão de pessoas, amigos, né, relacionamentos você atrai sempre para sua vida, né? E observando isso, esses padrões que se repetem, a gente pode detectar, a gente pode, né, fazer uma consulta de tarô ou fazer uma terapia para tentar entender aí se é um padrão, né, dessa vida ou se é um padrão, se é uma crença limitante ou se é um padrão que você traz por causa de algum pacto ou amarração que ficou lá atrás presa. E aí, assim que se desfaz, assim que se corta isso, aí você pode prosperar nessa área da sua vida. Quem quiser, manda pergunta ou entra em contato comigo aí pra gente conversar mais a esse respeito, tá bom? Beijos e até o próximo